Por isso que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então a gente às vezes cria uma mística de nem pronunciar o nome do diabo, né? Você já encontraram pessoas assim, não fala esse nome. Ele não fala o nome, mas ele faz todas as ações que o diabo diz na cabeça dele. Ele rouba as coisas, ele assassina pessoas. Mas o nome ele não pronuncia. E às vezes ele não faz fisicamente, por comissão, ele faz por omissão. Então João está dizendo para nós, cuidado. Não se engane. E eu coloquei uma frase para a gente ler. Ficou um pouco grande, né? O pessoal da arte não teve muita sensibilidade comigo. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu queria que todos nós lêssemos o que o reverendo Ryle deixou registrado para nós. Isso ele escreveu lá na Inglaterra, século XVIII. E ele diz assim, vamos ler no 3, 2, 1? 3, 2, 1. Os homens exclusivamente da misericórdia, amor e compaixão de Deus, como se não tivessem outros atributos, e deixam completamente fora de vista sua santidade e sua pureza, sua justiça e sua imutabilidade, e seu ódio do pecado. Cuidemos e não cair nessa ilusão. O pastor Ryan está escrevendo para a Inglaterra sobre coisas que nós precisamos entender. E eu estou trazendo João sobre isso, sobre essa condição. Minha esposa está... Quem é casado aqui? Levante a mão. Diga glória a Deus. Amém. Deus é bom. Já está ali, eu não estou entendendo, está pegando fogo na igreja. Patrícia, assim também, Marco? Já arrumei o problema, você. Põe fora aqui então, vem aqui. Isso aqui é minha esposa, irmão. Vocês conhecem ela? Está ajudando a técnica? Foi? Foi, Lu. Então, tudo bem. Viu, Pedrão? Nem que é gostoso. Pensa. Né? Pedro está namorando, por isso que a gente está falando com ele. Voltou, irmãos. É hoje. É lindo, né, gente? Pronto. Ó. A Bíblia diz, né? Quem encontra uma esposa alcançou misericórdia do Senhor. Né? Então é assim, é misericórdia, porque ia fazer todo o culto e não ia gravar. Então ela está preocupada que não ia transmitir. Os irmãos do Facebook agradeçam a Heloíse depois, viu? Irmã Cleide, né? Irmã Riva, que estão assistindo aí, outros. Então, para a gente voltar agora no texto, né? Então, Ryle, ele está escrevendo à igreja, corroborando com essa questão que João está nos ensinando. Existem características da pessoa de Deus. Quando você é uma pessoa, a gente consegue definir que tipo de pessoa você é, sim ou não? Sim. Se você pensar agora, pensa agora no seu vizinho da direita, pensa nele, só pensa. Pensa agora no vizinho da esquerda, pensou? Pensa no da frente. Que tipos de pensamento foram construídos em você? Características da pessoa. Quando você pensa em uma pessoa, você pensa nas características. E quando você diz que você conhece uma pessoa, é justamente as características dela que você conhece.
Porque a face em si não vai fazer muita diferença. Conhecer visualmente alguém não lhe diz muita coisa, mas saber o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa não gosta. Então às vezes você vai ter uma confraternização, ou é convidado para ir na casa de alguém, e a pessoa já fala, ó, cuidado, não fala sobre esse tema lá, ele não gosta. Cuidado que tem coisas ali que são sensíveis. Isso tem a ver com a personalidade. Deus é uma pessoa, enquanto pessoa, Ele também tem características que é importante a gente saber. Por isso não adianta você dizer, eu conheço Deus, se você não sabe as características que Ele tem. E a gente aprendeu, e isso é muito bom, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, que Deus é benigno, que Ele é bom, e isso é verdade. Mas nós não podemos nunca nos esquecer que Deus é justo, irmãos, que Deus é puro, que Deus vela pela pureza. Quem criou o sentimento de candura e de pureza em nossa mente e coração não fomos nós. É o próprio Deus que diz para nós que isso é impuro ou não. E não para que nós criemos uma barreira com aqueles que julgamos, mas para que a gente entenda em nós aquilo que precisamos corrigir. O problema é que a gente, enquanto indivíduo, no nosso sentido de proteção, o que a gente faz? A gente cria uma redoma onde toda a sujeira e podridão está aqui dentro, mas a gente não consegue conviver ou olhar para a podridão externa. Então muitas vezes a gente diz assim, aquele camarada ali não presta, aquele cara ali, né, é sem caráter. Mas talvez, e essa é a reflexão desta noite, nós em algum momento estamos fazendo semelhantes obras, e é isso que Deus não deseja que nós façamos, enquanto filhos de Deus, porque se nós somos filhos de Deus, nós somos amados de Deus, e Deus tem nos dado porção da sua herança. Então esta herança que Deus nos dá, se a gente for pensar agora e quantificar, como por exemplo usando uma expressão de finanças, imagine que você tenha muito dinheiro, meu irmão, muito poder econômico, e você não sente falta de nada, e você pode fazer muitas coisas. Então você não vai viver uma vida de austeridade, você vai comer em qualquer restaurante, você vai comprar o carro que você quiser, né? Eu sei que às vezes até para nós é difícil. Outro dia eu estava fazendo uma parte de contabilidade, e aí eu vi uma nota de R$200. Vocês já viram nota de R$200? Deixa eu ver quem já viu. Ó, é os homens do dinheiro, ó. Pode pedir, quem está com a mão levantada pode pedir dinheiro emprestado. E eu falei, rapaz, essa nota eu vejo ela já vai para o banco, ela já vai no depósito, ela não para, né? Porque as contas, né, já caem ali. Então imagine que você tem as condições de comprar o carro que você quiser, de comer no restaurante que você quiser, você não está nem preocupado. Certa vez, ouvindo o noticiário, eu ouvi de um jogador de futebol, onde diz que em uma noite, irmãos, ele gastou R$25 mil em um jantar. Está entendendo o que é isso? R$25 mil, não é que ele deu uma festa para todo mundo, não, ele foi jantar em um restaurante, e nesse restaurante ele com alguns amigos ali, igual quando a gente vai aí comer alguma coisa né? Nós vamos ali no Alemão Burger, sabe? Igual quando você vai ali no Alemão Burger. Então ele gastou R$25 mil. Pastor, por que o senhor está falando isso? É porque eu quero dizer que ele gastou isso porque ele não tem preocupação com o dinheiro. Trazendo para a nossa realidade cristã, quando nós somos verdadeiros herdeiros de Deus, nós não teremos poupança com a graça, com a misericórdia e com o amor, e muito menos com a obediência. Nós obedeceremos a Deus porque isso é de sobra em nós. Nós amaremos as pessoas de sobra, nós não teremos dificuldade em amar porque o amor sobra em nós.
nós seremos muito misericordiosos, porque nós temos recebido misericórdia de Deus constantemente. E eu tenho aprendido às vezes, irmãos, que Deus precisa de alguma maneira nos colocar em uma situação adversa, às vezes nos espremer um pouquinho para a gente perceber isso. Então, quando a gente recebe a herança de Deus, nós não recebemos para ser muquiranas, mas nós recebemos para ser liberais. Liberais no amor, liberais na graça, liberais na compaixão, mas também liberais na pureza, liberais na justiça. Nós não podemos ser aqueles que pegam o troco errado e dá glória a Deus porque o troco está errado, irmãos. E eu não estou dizendo isso referencialmente a ninguém, mas eu estou dizendo que se a gente pegou um troco e está a mais, a nossa justiça de Deus em nós deve chegar lá e falar: opa, moça, você me deu errado. E a gente tem vivido uma sociedade que tem dito isso ao contrário, onde a gente acha que uma coisa boa seria a gente andar aqui pela rua e achar uma maleta com R$1 milhão. Mas por que você vai ficar feliz se você achou R$1 milhão numa maleta? Se você não produziu nada, não trabalhou nada, você não sabe nem que origem é isso. Então não, em nós o Senhor quer produzir e construir em nós o que? Pureza, justiça. E a gente amadurece, irmãos, e acaba fazendo pactos, conchavos, acordos de paz, e vivendo vidas avessas a esse conceito. Por isso o tema desta noite é construindo em mim. Eu preciso construir em mim, eu, pastor Wanderson, preciso construir em mim as obras do quê? De pureza, de justiça. Eu tenho que buscar essas obras, porque o natural é que eu não as construa, o natural é que eu não as faça. O natural nosso, irmãos, é mentir, é roubar, é enganar. E quando a gente fala do diabo, parece ser muito pesado, mas quando eu faço as obras do diabo, eu quero esconder. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim. Então João está nos ensinando aqui que a manutenção da pureza se dá na esperança de Cristo. E eu pensei, como que eu vou, Senhor, trabalhar pureza em mim? Como que eu vou construir no meu coração esta relação da pureza? Como que eu queria que você fizesse essa pergunta para você agora: como que você se torna mais puro? Você já pensou nisso? Como você se purifica? Como você pode se purificar? Pense agora assim: como eu construo em mim? Faça essa pergunta para você, deixe o Espírito Santo trabalhar através dessa questão. Como eu construo pureza em mim? E aí a gente vai para o texto, e eu queria ler mais uma vez com vocês, a partir do verso 2, e ele diz assim: amados, olha como que a gente vai construir pureza em nós, irmãos. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Eu paro por aqui para fazer esse parênteses. Então, nós já somos filhos de Deus, e isso já deve trazer esse conforto para nós. E aí ele diz assim: se já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não mostrou o que seremos, ou seja, nós não chegamos ainda na condição de pureza que Deus idealizou para nós. Você entende isso? Que não é porque você creu no Senhor Jesus que você já atingiu o ápice. Pelo contrário, existe ainda uma obra a ser feita. Talvez você tenha aqui 12 anos, 11 anos, 15 anos, 20, 30, 40, 60, 70, enquanto a vida é necessário que haja construção da obra de Deus em nós. E essa construção se dará a partir do verso 4, que ele diz o seguinte, verso 3, perdão, ele diz assim: e todos que têm essa esperança de ser como Jesus, irmãos,
se manterão puros como Ele é puro. Então, como que eu construo pureza? O Senhor me ensina que eu construo pureza olhando para Cristo e tendo esperança nele, que Ele vai me tornar puro. Não existe outra maneira de eu me tornar puro sem que eu olhe para Cristo, sem que eu veja o modelo de Cristo e pense: Jesus quer me tornar semelhante a Ele. E essa esperança vai fazer com que eu tenha nas atitudes de buscar a pureza. E aí eu queria fazer esse parênteses sobre a pureza. E a gente gosta, enquanto consumidor, de coisas puras, sim ou não? Quem aqui gosta de comprar uma picanha para fazer o churrasco? Quem que é do churrasco? Quem gosta de churrasco? Deixa eu ver, né? De repente eu estou falando para veganos, eu vou mudar o discurso, né? Então, os churrasqueiros aí, e aí você compra aquela picanha. Presta atenção, que eu gosto de pregar assim: eu vou no profano e depois eu volto para o sacro, tá? Eu faço essas pontes e dá tudo certo, fique tranquilo. E aí você compra aquela picanha e pagou ali, sei lá, né, X reais. E aí quando você vai comer, o negócio está duro. Por que está duro, irmãos? Porque o açougueiro vendeu uma picanha pura para você, é pura picanha. Não, ele vendeu colchão duro. Ele mesclou. Ele viu aqui e falou: isso aqui é a picanha, mas eu vou cortar aqui e pôr um pedacinho do colchão duro. Ou você, de repente, vai comer uma comida, ainda na ala da gastronomia, e aí você pede aquele bife saboroso, né? E aí o bife foi frito, olha que legal, numa gordura de peixe. Já vai para o litoral, às vezes acontece isso. Você está no litoral lá e você pede, tem tudo do mesmo gosto, a coxinha, o croquete, porque o óleo é o mesmo. O que significa isso? O óleo não está mais puro, misturou. Comeu o bife com gosto de peixe, é legal? E servir a Deus obras com gosto de diabo, está entendendo? Então é aqui que começa o processo de construção. Eu posso chegar no comerciante e falar: meu amigo, não faça isso, troca esse óleo, você vai ver que você vai vender até mais. E ele trocou o óleo, e o que acontece? Acabou o problema, está entendendo? Então em mim, se eu estou fritando bife com óleo de peixe, o que eu preciso fazer? Só jogar o óleo fora, irmão. Mas aí a gente fica com aquele comerciante, ele fica com uma miséria dentro dele, que ele acha que ele não vai lucrar. E a gente fica com as coisas do diabo no nosso coração, achando que isso é verdade, enganando, bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando. E eu quero dizer para você que isso é um problema sim, mas o problema está em você manter essas coisas. Porque a partir do momento que você olha para o Cristo e Ele mostra o que está errado em você, seja pornografia, seja o sexo lascivo, seja a mentira, seja o engano, seja a fofoca, e você pega esse óleo de peixe, esse pecado, e joga para fora da sua vida, você resolveu o seu problema. Deus não vai acabar com você por causa disso. Essa é a mensagem desta noite. É para que nós não criemos em nós a manutenção daquilo que é errado, porque todos pecaram, nós pecamos. Certa vez você vai sair por aí, vai brigar com alguém, discutir com alguém, mas você não pode ter a manutenção dessas coisas na sua vida. Talvez você vai fazer coisas que sejam vergonhosas, que vão envergonhar você. Para isso que João diz: nós somos filhos de Deus. Então olhe para Cristo e abandone essas coisas. Então a manutenção da pureza em nós será feita pelo quê? Pela esperança de Cristo, que Cristo nos tornará semelhantes a Ele.
E se eu e você entendermos isso, independente da nossa condição cultural, psicológica, cognitiva, mas falarmos assim: hoje eu errei, mas eu não quero errar mais, a gente começa então a viver a vida cristã verdadeira. E é mais sobre isso do que qualquer outra coisa. Então, quando eu trago o elemento de pureza, eu não estou colocando de lado o amor e a misericórdia de Deus. Mas a pureza, inclusive, demonstra o amor e a misericórdia. Porque Deus poderia fazer de você um ser podre e desprezível e lançá-lo fora. Mas Ele te ama tanto que Ele quer fazer o quê? Ele quer salvar você, limpar você. Ainda que você esteja comendo bolotas de porcos, Ele quer te dar o quê? Posição na mesa para comer aquele novilho cevado. É isso que Jesus espera quando Ele mostra para nós pureza. E aí você está sendo enganado, ludibriado, fazendo as coisas que o inimigo tem colocado no seu coração. Não façam isso. Se arrependam se tem praticado, se tem tido dificuldade de relacionamentos. Peça ao Senhor Jesus para que Ele transforme o seu coração e leve o seu coração como um coração do Cristo. Então a manutenção da pureza está nessa esperança de Cristo. E ele segue dizendo assim, 4: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Então o paradoxo que é apresentado para nós, a ideia contrária é essa: é você falar, escute, que você crê no Senhor Jesus, que você é cristão, e que Jesus veio para quê? Para tirar de nós o pecado. E se Jesus veio para tirar o pecado, e você diz que você é filho de Deus, mas você vive no pecado, então alguém é mentiroso, ou Jesus não tira pecado, e o cristianismo é uma farsa, e as igrejas têm que realmente ser fechadas e lacradas, ou você está mentindo e enganando a si mesmo. Então, se você agora entende que você tem algo que precisa mudar, mude pela graça de Deus, porque você já é filho de Deus. E a filiação de Deus tem que fazer em nós mudança, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, à medida que a gente vai envelhecendo e ganhando experiência de vida, mas também adquirindo a sabedoria dos céus. Porque não adianta que nós vivamos aqui nesta terra tantos anos e continuamos fazendo as mesmas coisas. É uma brincadeira que eu faço até para mim. Eu me converti com 11 anos de idade. Ninguém da minha casa era cristão protestante. Eram uns católicos meia boca, aqueles de nome, né? Tem muitos aí também, que só foi batizado e depois nem volta na igreja católica. Assim era a minha família, só ia nas igrejas nos batizados, né? Quando tinha as festas, alguma coisa. Nem sabia. Eu nunca nem soube, eu nunca nem fui católico, de tão ruim que era a minha família nesse sentido, que eles não levavam eu para a igreja, como é que eu ia? E eu me converti porque eu ouvi um chamado de Deus em um ministério infantil. E agora eu estou com 42 anos. E eu poderia pensar, nesse sentido de construção, que eu estaria muito bem, porque já se passaram aí 31 anos de cristianismo. E ao contrário, eu percebo o quanto eu perdia tempo e perdi tempo com as coisas, em como eu fiz coisas erradas no passado que eu não deveria fazer. Então o cristianismo é esse paradoxo, que quanto mais você está nele, mais você se aprofunda nele, mais miserável você se sente. E esta é a brincadeira que a gente faz. Quantos anos você tem de crente? Eu sou convertido já há 40, 50 anos. Nossa, então você ganhou o mundo para Deus. Pelo contrário. E a gente vê que foi cristão com 11 anos, 12 anos, eu não sei quantos anos vocês se converteram, e tem gente aqui perdendo a adolescência e a juventude.
mas a graça de Deus pode recuperá-los. Talvez você está perdendo a sua maturidade, você é homem e mulher, está desperdiçando. E aí quando você se tornar um idoso e vierem realmente as dores, porque vem, né, com 40 anos já estou todo parecendo um Robocop, andando por aí, né, já não abaixa mais. Imagina passando mais tempo. Então nós somos frágeis nesse sentido, e o que a gente tem que pensar? Como eu vou renovar minha vida? E a renovação deve ser espiritual. E é por isso que ele está dizendo assim, se nós sabemos que Cristo veio para tirar o pecado do mundo, irmãos. Ele não veio para fazer conchavo com pecadores, não. Não se iluda. É só você que acredita que você vai no forró na sexta e toma ceia no domingo e está tudo certo. É só você que acredita nisso. Porque o Deus justo, poderoso e santo, e que odeia o pecado, Ele abomina a sua vida. Ele só tem dado prazo, é a famosa linha, a corda, para você se enrolar ainda mais. Porque diante do justo juiz, todo joelho se dobra, e toda língua confessa. Então, o que eu preciso sair desta noite entendendo? Que eu preciso fazer a manutenção da pureza. Ninguém vai torná-los irmãos mais puros. Ninguém vai fazer com que o pastor Wanderson seja mais puro, melhore o coração dele, seja mais grato. Ninguém, nem a minha esposa amada, vai poder fazer isso por mim. Somente eu posso tomar essa decisão. Você pode ser uma pessoa e falar assim, minha esposa é muito crente, mas se você não é, você tem um problema com Deus. Você pode dizer assim, eu sou muito crente, minha esposa não é. A sua esposa tem um problema com Deus. Você pode dizer assim, olha, nós somos muito crentes enquanto família, mas meus filhos não são. Os seus filhos têm um problema com Deus, porque Deus é santo e puro. Ele não mistura as coisas. Então João diz para nós, e a gente vai para o próximo ponto. Quem permanece nele, leia na sua Bíblia, verso 6, não é o pastor Vans que está criando isso aqui, isso não é uma ideologia, isso é a verdade bíblica, absoluta, verdade absoluta, construída pelos séculos e para a eternidade. E ele diz, quem permanece nele, não continua a pecar, não continua a pecar, não continua a pecar. Mas quem continua a pecar, não conhece, e não entende quem ele é. Não conhece e não entende quem ele é. Então a gente vai para o ponto 2 entendendo isso, que eu tenho que trabalhar a pureza em mim, porque se eu errei, eu não posso errar amanhã, ou eu não posso errar amanhã da mesma maneira. E é uma batalha, e não está atrelado a isso a cronologia. Ou seja, não significa que você ouviu esse sermão hoje e que você vai sair daqui e amanhã você não vai pecar mais. Isso também seria uma bobagem. Isso está dizendo que amanhã você vai ter consciência que você não pode fazer. E essa consciência que você não pode fazer é o que vai levar você a evoluir na graça e no conhecimento de Deus. E o ponto 2 diz, as obras de justiça são as marcas do justo. Irmão, é o seguinte, é uma coisa bem simples para a gente fazer. A gente não faz isso porque dá medo, mas é bem simples. Pega uma folha de sulfite em branco, seja ela pautada ou não, e comece a escrever o que você fez de segunda até hoje. Olha lá para o passado. Nós estamos hoje no dia 8, vê 7 dias, vê do dia 1º e começa a colocar lá. Dia 1º, acordei 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, 10 horas, 1 hora, não sei que hora você acordou, e coloca as suas obras lá. Depois, não põe seu nome não, só coloca as obras. Depois vai para alguém bem distante, fala assim, cara, uma pessoa que de repente você considera uma pessoa justa, que a gente sempre conhece alguém que a gente acha que é justo, né? Uma pessoa equilibrada, né? E aí você vai para essa pessoa equilibrada e mostra para ele, fala assim, olha o que essa pessoa fez do dia 1º ao dia 8. Dá uma caneta vermelha para ele e fala assim, vê o que você reputaria, pela perspectiva de Cristo, como obra de justiça. E aí está lá, comer um pão com manteiga, é obra de justiça? Pode arriscar de vermelho. Assistiu o jornal, é obra de justiça? Pode arriscar. Né? Jogou bola. Vocês vão se surpreender.
Vocês vão se surpreender. O quanto a gente vive a vida, o quanto a gente faz coisas. E aqui não é nenhuma crítica a você não tomar café, por exemplo. Mas vocês vão se surpreender como a gente é dedicado a obras que não são obras de justiça. E aí ele diz aqui, filhinhos, verso 7. E é tão bonito essa palavra filhinhos de João, né? Quando ele coloca nessa expressão mesmo de que são os filhos dele mesmo, né? O amor que ele tem pela igreja. Ele diz, filhinhos, não deixe que ninguém os engane, nem você mesmo. A este respeito, quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo, como Deus é justo. Está entendendo? É simples. Sabe o que você fez durante a sua semana? Se você fez obras de justiça, é porque você é justo, como Cristo é justo. Não tem outra coisa. Não tem como avalizar de outra maneira. Não, mas eu acho que não é bem assim, eu tenho outra... Tudo bem, você pode ter outras perspectivas e conjecturas, mas João está sendo mais claro dizendo assim, aquilo que você fez. Se alguém aqui é justo, se os irmãos e as irmãs são justos, quem vai dizer isso para vocês, sabe quem são? As suas obras de justiça. E o contrário é verdadeiro, as obras de iniquidade vão dizer que eu sou iníquo. Eu posso me apresentar diante dos irmãos aqui como uma pessoa, eu nem faço isso, mas eu poderia me apresentar como uma pessoa justa, santa, temente a Deus. O que vai dizer a verdade é o quê? É no caminhar comigo. Então, se os irmãos que andam comigo, tem irmãos que nem andam comigo, eu também não ando com eles, então alguma coisa eu também não posso falar. Mas se os irmãos que andam comigo não verificarem em mim as obras de justiça, significa que o pastor Wanderson é o quê? Injusto. Não é justo. É simples, irmãos. Nós não estamos falando de perfeição, mais uma vez. É perfeição que eu estou pregando aqui? Ser de perfeitos? Não. Mas é preciso ter um coeficiente de obra de justiça. Né? Ninguém vai deixar de comer pão com manteiga para já na primeira ação do dia fazer a justiça. Ou ovos, né? Pão com manteiga não, né? Low carb aí, né? Ovos. Mas você come o seu ovinho e numa oportunidade que você tiver, pratica a obra de justiça. É só isso. Então, ponto 2 diz, as obras de justiça são as marcas do justo. Jesus era justo? Sim ou não? Confessa com a tua boca. Por quê? Porque nele não havia pecado. Diga assim, porque nele não havia pecado. Amém. Nós confessamos como igreja agora a santidade de Jesus. Porque nele não havia pecado. E é esse o padrão para nós. Nós que já somos pecadores, devemos buscar fazer as obras de justiça, devemos ser justos nas nossas práticas, devemos aprender até dizer não. Sabe o que é importante? Eu aprendi, irmãos, parem de mentir e diga não. Você não quer vir aqui no culto? Não, eu não gostaria. Ele vai se ofender. Aí você fala assim, não dá porque eu estou ruim, eu estou mal, Mentira! Deus está vendo que é mentira, você está vendo. Depois você fica culpado. Aí você encontra a pessoa, né? É aquela coisa da pandemia. Ninguém podia vir na igreja na pandemia, que era perigoso. Mas você ia em todos os lugares, até nos bailes, estava lá, né? E é tão curioso isso, quando o flagrante é um negócio, né? Que é flagrante, ele desmonta a pessoa, a culpa, né? E a pessoa já vencia o quê? Se justificando. Não, pastor, eu não estou vindo na igreja, mas eu fui ali porque não tinha ninguém para fazer a compra para mim. Ué, e a Covid deixou de existir? Porque ninguém podia fazer a compra para você? E aí a gente aprende uma frase que eu vou deixar para vocês aqui, que fala muito comigo. Não é uma frase bíblica, mas ela tem a ver com o preceito bíblico. Que o justo não se justifica. Se nas suas práticas você anda se justificando, se justificar é dar desculpa. É porque você não é justo. Se você precisa apresentar uma ampla defesa, é porque possivelmente você cometeu o delito.
É impressionante isso. E isso não é para que a gente entenda como um demérito da nossa vida, mas para a gente ficar esperto. E é o que ele diz: filhinhos, escuta, filhinho, não se engane. Não deixe que engane você. Não deixe você acreditar que você é crente e você não é. Não deixe você acreditar que você vai para o céu e você nem sabe o caminho do céu. Não deixe. Procure o caminho do céu, creia no Senhor e entre pela porta. É isso, não fica se enganando. Porque depois, quando não tiver mais chance, e acreditem, irmãos, nós pensamos que sempre nós teremos chance, mas a chance acaba. Em determinado momento será cessada a chance. E ele diz, então, para nós, verso 8, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. E essa é a frase mais difícil do texto de João, que se eu como homem e pregador, eu pularia, porque a gente não quer falar isso. Mas o que João está dizendo não é que você é um diabo, que você faz o inferno, que você é o inferno, mas ele está dizendo que quando você faz as obras do diabo, você se torna semelhante a ele. É aquela coisa, né? Tem um grupo de pessoas que a gente vai começar aqui um projeto de judô. Então daqui a pouco vai ter um grupo de meninos aqui, tudo vestido de kimono e praticando judô. Então quando a gente vê aqueles meninos vestidos de kimono vindo aqui para a igreja, a gente sabe que eles não estão vindo, que eles não são o ministério de louvor. A gente vai falar que eles são a turma do judô. Está entendendo? Eles podem até ser meninos que estão no louvor, eles podem ser até meninos de outros ministérios, mas quando eles estiverem vestidos de kimono, vindo aqui para a igreja para praticar o esporte, eles serão os meninos do judô. Então você pode até ser crente, mas se você estiver vestido de diabinho, fazendo as coisas do capeta, as pessoas vão olhar para você e vão falar que você é filho de Deus? Jamais. As pessoas vão olhar para você e falar, isso aqui não. Eu estou vendo até o rabinho dele mexendo, né? Que a gente criou essa figura, né? Do chifre do rabo. Está entendendo? Está entendendo? Quando eu olho para você, irmão, e o irmão olha para mim, o que nós vamos ver é as nossas obras. E aí realmente tem muita coisa a melhorar. Sim ou não? Sim. Você acha que eu não acordo todo dia? Às vezes eu nem durmo. Às vezes eu não durmo. Eu acho que o pastor que dorme, ele não deve estar com algum problema também, né? Vamos criar aqui, mas o pastor não dorme, irmão. Você pode conversar. Você vai na reunião de ordem dos pastores, o pastor Lutero está aqui. Todo pastor dorme tranquilo e sossegado, né, pastor? Não dorme, né, pastor? Porque a gente tem um contato com a preocupação com o evangelho e isso nos aflige. E aí o irmão para de vir na igreja e já fala, será que fui eu que errei? Será que eu fui pedra de tropeço? E às vezes ele parou, não é porque você errou, você foi cordial, você foi amigo, você ensinou, ele simplesmente está embutido no pecado, inserido no pecado, fazendo as obras do diabo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio. Para que Jesus veio? Leia aí na sua Bíblia comigo, finalzinho do verso 8. Para destruir as obras do diabo. Para que Jesus veio? Para destruir as obras do diabo. E se você está fazendo essas obras, o que Jesus vai destruir? As suas obras também. É isso que João está dizendo. 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Viver no pecado é o pecado contumaz, é o pecado de estimação, é o pecado costumeiro, é o pecado que não é combatido. Escute, aqui a gente faz essa diferença porque é importante, senão vocês vão enlouquecer. Não significa que você não vai errar, não vai pecar, mas você não pode ter nesse pecado um prazer, um valor, algo que seja bom para você, algo que você nem combata. Eu gosto muito daquele hino, acho que é da harpa, o Ari me ajuda, que ele fala assim, os guerreiros se levantam, né? É isso, nós somos guerreiros, e quem que a gente combate? Vamos combater as ideologias. Não, nós temos que combater a nós mesmos. Se eu sou contrário a uma ideologia, eu não vou combater o outro, vou combater a mim. Sou eu que não vou fazer essas obras. Porque se eu não fizer essas obras, eu serei reputado como justo.
E quando eu encontrar com pessoas que estão nesse caminho fazendo perversidade, eles reconhecerão em mim o quê? Justiça. Para terminar, os filhos de Deus praticam a justiça e amam seus irmãos. E aqui eu não vou me deter muito tempo, porque depois desses 2 pontos, esse aqui é quase o automático. É a 5ª marcha do carro, para quem tem carro manual. Fez o primeiro, o segundo, jogou aqui, agora vai. Porque se você combateu e construiu em você pureza, santidade, e agora você pratica a obra de justiça, o desdobramento lógico é você continuar na prática e amar seus irmãos. Para a gente finalizar isso, irmãos, verso 10 diz assim: assim, e aí a veia da gramática pulsa, né? Quando João joga um assim, né? Porque é um conectivo de conclusão, né? Ele está dizendo assim, olha, vamos terminar a conversa, acabou a conversa. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Pode ser da igreja batista, presbiteriana, luterana, apostólica, renovada, pentecostal, do sumo sacerdote, como os próprios sumos sacerdotes Anás e Caifás foram chamados por Cristo de sinagoga de Satanás. Sabe o que é uma sinagoga? A gente às vezes não sabe, porque a gente não tem muito conhecimento. Mas a sinagoga não é o prédio. A sinagoga é a reunião de homens judeus. Então, se não me falha a memória, para que se tivesse uma sinagoga, era preciso que tivessem 10 famílias hebraicas, que fossem pregar e professar a fé judaica. Então aí era inaugurado por um sacerdote a sinagoga. Quando Jesus diz que eles são a sinagoga de Satanás, significa que é um grupo de pelo menos 10 famílias satânicas que o próprio diabo constituiu. E aí você para de ler a Bíblia como gibi e entende que ela é a voz de Deus. Está entendendo que lá, no período em que o Deus encarnado esteve aqui, ele chamou sumo sacerdote de sinagoga de Satanás? Era uma reunião diabólica. Quando eles se reuniam era só para inferno, era só para tramar coisas ruins, era só para ter inveja, era só para matar, roubar e destruir. E o final dessa história todos nós já conhecemos. O que eles fizeram? Eles acusaram Jesus injustamente. As obras deles foram obras de homens injustos. Eles mataram Jesus e pediram o sangue de Jesus. E eles roubaram da humanidade o melhor presente que a humanidade recebeu de Deus, que era o seu Salvador. Às vezes, eu fico pensando como humano, e é só um pensamento, isso não tem nada a ver com teologia nem nada, que talvez Jesus pudesse viver mais tempo com seus discípulos. E eu não tenho dúvida que todos os discípulos gostariam que Jesus tivesse mais um ano com eles. Mas aprove ao Senhor, segundo o próprio profeta Isaías, no capítulo 53, aprove a Deus que o seu Filho fosse moído por nós, e o castigo que nos traz paz foi derramado sobre ele. Então, os filhos de Deus praticam a justiça e amam seus irmãos. Não tem como não ser filho de Deus. E essa é uma boa maneira de você evangelizar as pessoas. Abra em 1 João capítulo 3. Fala, você acredita que você é filho de Deus? Sim. E aí você fala, ó, essas são as obras. Se você atrelar esse texto a Gálatas 5, você vai ter uma lista de obras da carne, para dar mais exemplificação ao que a gente está falando. No final desse sermão, e o Ministério de Louvor pode vir aqui, no final da história que eu contei para vocês do homem que entrou ontem na nossa reunião aqui e mostrava muito a imagem do que seria para ele o Cristo, eu até falei para ele, quando eu vi
ele vindo, eu falei, nossa, Jesus, hoje eu vou trabalhar dobrado, né? Eu já sabia que eu ia ter. E eu ouvi ele tinha problemas, talvez até mentais. E a gente foi conversando ali quase uns 40 minutos, talvez um pouco menos, um pouco mais. Nós tínhamos, graças a Deus, um café aqui, eu dei café para ele, o pastor Lutero levou café, né? O pastor Lutero levou café, ele até brincou com o pastor Lutero, né? E assim, ele não estava em nenhuma postura, ele não tinha nenhuma postura normativa para estar na igreja. E eu não falei nada para ele. Aí ele falou assim, eu vim aqui porque Jesus mandou, mas eu nem estou, ele olhou assim, estava de bermuda, eu nem estou vestido para isso. Eu falei, mas quem falou para você que você não está vestido? Você está entendendo? Final da história, os irmãos viram, os irmãos são testemunha. Ele falou assim, eu gostei muito daqui, e a gente pôde ver sorriso nele, né? Não fiz nada, irmãos. Uma pessoa demente que vive nas ruas, está entendendo? Né? E ele saiu daqui beijando os irmãos assim, ó, dando um beijo. O que é isso que eu quero dizer para os irmãos? Existe algo que Deus quer usar você. Pelo menos naquele poucos minutos que nós ficamos ali, ele se sentiu acolhido. Não fiz nada, de verdade. Demos um café para ele. Então, a gente não veio para cá para isso, né? Nós estávamos aqui num projeto muito lindo e nós não viemos para cá para isso. Mas porque os irmãos saíram das suas casas e vieram para cá e abriram a igreja, Deus promoveu esse encontro. Se nenhum dos irmãos falasse assim, não vamos para a igreja não, pastor, cancela, não vamos fazer reunião, possivelmente nada disso teria acontecido. Então a gente tem que dar lugar para Deus, para que Deus nos use. E eu não estou contando isso como uma história fictícia, isso foi a verdade de um testemunho de ontem. Depois ele entrou, ficou sentado ali quietinho. Por quê? Eu me perguntei, por que Deus? Porque Deus tem coisas que a gente não entende. E é por isso que o autor de Hebreus diz que às vezes, pelo dom da hospitalidade, alguns receberam anjos sem saber. Então esteja preparado, irmão, para reformar-se, para viver uma vida pura diante de Deus, para praticar as obras de justiça. Porque quando você pratica a obra de justiça, você ama seus irmãos. Eu poderia expulsá-lo, eu poderia julgá-lo porque ele estava com idolatria, mas a gente entende que uma vida tão sofrida como essa precisa encontrar na igreja acolhimento. E tem pessoas responsáveis, não eram as irmãs que tinham que ir lá, o responsável ali era eu. Então tem coisas que Deus vai dar só para você, e você não pode negligenciá-las. E quando você não negligenciar, aí a gente termina esse sermão verdadeiramente, né, dizendo sobre eu reformo o que eu preciso e construo em mim obras de pureza e de justiça. Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar a canção para terminar, e você vai sair daqui com essa missão: Deus, que eu construa obras de pureza e de justiça. E quando eu digo esse discurso, eu não quero dizer que ele é exclusivo. Graças a Deus, eu poderia dizer que 100% dos irmãos aqui têm praticado obras de justiça, têm praticado obras de pureza. Essa palavra então é um incentivo para que vocês continuem. Continue a amar as pessoas que Deus tem dado para você cuidar. Continue a amar essa igreja. Continue a amar esse pastor. E ore para que esse pastor sempre ame vocês e as suas famílias, porque é isso que eu preciso fazer. E agora nós vamos cantar essa canção, e ao final volto para orar com vocês, e depois o pastor Lutero vai nos dar a bênção apostólica.
Enquanto você canta, ore ao Senhor se assim sentir vontade.